O proponente pretende que seja alterado o Regulamento Geral em seu artigo 170, realizando a supressão do parágrafo único. O artigo 170 informa a composição da diretoria e determina que este órgão, aí abre aspas, está escrito lá no regulamento, seja o encarregado da execução da administração do MTG. Assim é definida a diretoria. O artigo é composto de duas partes. A primeira parte do artigo 170 cita o presidente e os 5 vice-presidentes como membros da diretoria. Isso no inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. A segunda parte do artigo informa que, abre aspas, também compõe a diretoria os titulares dos órgãos auxiliares. Fecha aspas. Isso está no parágrafo único do artigo. O proponente quer eliminar a segunda parte do artigo, que está delineada no parágrafo único, e apresenta para isso algumas alegações, a saber, primeiro, refere a uma incongruência regulamentar, pois num momento diz que os órgãos são, abre aspas, auxiliares da diretoria, fecha aspas, e no outro momento diz que esses órgãos compõem a diretoria. Segunda alegação, alega que os órgãos auxiliares citados no artigo 171 são meros executores das ordens dos titulares eleitos para a direção do movimento. Leia-se, os conselheiros escolhidos para os cargos de presidente e vice-presidente. Então, o autor diz assim, que os diretores de departamentos, eles são só executores das ordens dos vice-presidentes e do presidente. Essa é a alegação do autor. 3. Por fim, se refere à questão de prerrogativas de foro, ou melhor, de foro. Eu sou italiano, né? Então o R se dobra quando não deve. Prerrogativas de foro. Usa esse termo, que é um termo do juridiquês, desculpa os advogados, ou juízes, né? É um termo jurídico. Prerrogativas de foro é quando alguém tem um lugar especial para ser julgado. Tá? E diz o autor que por atingirem muitos titulares de órgãos auxiliares, são 25 órgãos auxiliares que o MTG tem. 25. Acabarão por, segundo o autor, abre aspas, assoberbar o conselho diretor em casos de processos administrativos e disciplinares. Por quê? Porque o regulamento prevê que os diretores são julgados pelo conselho diretor. Aparentemente, a proposta é coerente e visa eliminar possíveis incongruências ou confusões terminológicas do regulamento geral, além de prevenir possível excesso de trabalho do conselho diretor, no caso de processos disciplinares envolvendo os titulares dos órgãos auxiliares. No entanto, cabem algumas perguntas que a proposição não resolve. 1. Com a retirada da Secretaria-Geral da diretoria, por exemplo, do secretário-geral, quem secretaria as reuniões da diretoria? Como fica a competência definida na letra A do parágrafo 1º do artigo 176, que diz que compete ao secretário-geral secretariar as reuniões de diretoria. Segunda questão, a diretoria não fica por demais reduzida, ou seja, reduzida a 6 membros?
sendo que todos são integrantes do conselho diretor? Não se confunde com o próprio conselho? Ou seja, todas as decisões ficam restritas ao mesmo grupo de pessoas, sem que haja possibilidade de opinião especialista, por exemplo. Posto que os cargos de diretores e assessores são geralmente especialistas, coisa que os vice-presidentes nem sempre são. Cito um exemplo: diretor artístico do MTG, ou diretor de música do MTG, o diretor do departamento de narradores do MTG. Não faria mais parte da diretoria. E aí o seguinte, aí quando a diretoria tem que resolver um assunto ligado a estas áreas, como é que faria? Não vai ter alguém qualificado para isso. Com quantos membros a diretoria pode adotar decisões? Isso a proposta também não diz. Porque a proposição diz o seguinte: fica o presidente e 5 vices, são 6. E se reunidos tomam decisão com quantos? Com 3? Com 2? Com 4? Com quantos? Qual é o mínimo? É 50%? Então é 3. Uma diretoria do tamanho do movimento nacionalista gaúcho pode tomar as decisões com 3 pessoas? Será que é suficiente? E, por fim, em quarto lugar, quantos processos administrativos... tem uma outra questão, na questão da quantidade. Tem os 6 presentes. Decide um assunto 3-3. Como é que resolve o assunto? Não, a proposta não diz como é que resolve. A proposta não diz. Ele só diz que reduz a 6. E não detalha como é que isso se resolve. E por fim, uma pergunta: quantos processos administrativos ou éticos foram instalados nos últimos anos, tendo os titulares de órgãos auxiliares como alvo? Quantos foram? Porque uma das alegações é que haveria uma sobrecarga de trabalho do conselho diretor por causa de processos administrativos dos órgãos auxiliares. Parece-me que realmente a diretoria fica bastante grande da forma que hoje está definido. São 25 mais 6, são 31 hoje na diretoria. E isso dificulta sobremaneira a realização de reuniões. Porém, a alteração deve ser feita de forma melhor elaborada, se for necessário. Quem sabe ficam na diretoria alguns titulares dos órgãos auxiliares. Por exemplo, o assessor jurídico não deve fazer parte da diretoria? O secretário-geral ou o tesoureiro-geral não deve fazer parte da diretoria? Ou seja, talvez não precise ser os 25, mas aí temos que verificar, fazer um balanceamento aí. A questão das impropriedades terminológicas parece-me simples corrigir, sem alterar o cerne da questão, que é quem deve ou não deve integrar a diretoria. Então, se tem no regulamento alguma impropriedade de uso de termos, como alega o autor, bom, isso é fácil resolver. Tu acerta a redação, tá? E não mexe na essência. Por fim, é necessário que eu faça referência àquela que me parece a intenção principal do proponente. Me parece que é a questão das decisões nos processos éticos. As funções disciplinares da diretoria e do conselho diretor são funções secundárias. As funções primordiais são a gestão, a administração, a condução da entidade e o cumprimento do que determina o estatuto e os seus regulamentos complementares. Portanto, não cabe realizar alteração de organismo
pelo fato de que pode não estar adequado para o cumprimento de funções secundárias. Claro que se a diretoria tiver que julgar alguém e tiver que reunir 31 pessoas, vai ser difícil. Evidente. Agora, eu não posso alterar a diretoria por causa disso. Eu tenho que resolver essa questão, e não a diretoria. Para encerrar, mesmo que isso tenha sido citado pelo autor da proposição somente como argumentação, cabe perguntar se os titulares de departamentos e assessorias devem ou não ter prerrogativa de foro. Num caso de processo ético, deve um diretor do departamento do movimento ser tratado como um simples associado do CTG? Vou pegar o caso do Flávio Marcolini, digamos que ele não fosse conselheiro. Ele é diretor do departamento de narradores. Comete uma impropriedade qualquer, uma infração, que cabe um processo ético contra ele. Ele vai ser julgado onde? Ele não é mais diretor? Não é mais diretoria. Vai ser julgado lá no último tropeado de Guaporé? Ou vai ser julgado na 11ª região? Mas o cometimento do erro dele foi como diretor estadual. Se o assessor jurídico comete um deslize ético, será julgado na região? Onde é que vai ser julgado? Será o melhor para a instituição essa simplesmente eliminação de todas as diretorias e departamentos da composição da diretoria do MTG? Será bom para o movimento isso? Não me parece que seja. Portanto, depois de tudo isso visto e analisado, sou de parecer contrário à proposição. Somente a título de colaboração, sugiro que o autor estude melhor a questão e na próxima convenção apresente uma proposta mais completa e que atende aos interesses globais do MTG e não somente uma parcela específica que me parece seja o principal foco, que é a questão de julgamentos de processos éticos. É isso. O autor. Senhores convencionais, na verdade não é, o motivo principal não é a preocupação com o julgamento de processos éticos. Se não me falha a memória, dona Elenir, essa alteração legislativa proposta foi uma sugestão nossa em conjunto, a senhora recorda disso? Numa das nossas reuniões. E aí nós estávamos reunidos, eu, a assessora jurídica, e concluímos que havia, inclusive, e eu entendo que há uma incongruência terminológica, e aí alguém faz, e eu disse, não, eu me proponho a fazer. E reconheço também que há algumas coisas que, decorrente dessa alteração, vão acontecer. Mas também há que ser dito aqui, que estava previsto para esta convenção uma série de reformulações no Código de Ética. Iria resolver algumas dessas perguntas que o senhor fez aqui, e pela previsão que nós tínhamos de que efetivamente não teria possibilidade de se fazer aqui, né, Nairo? Me pediu que deixássemos a reforma do Código de Ética, que está pronta, para uma convenção extraordinária. Então essas questões também seriam resolvidas ali. E eu acato a sua sugestão de que realmente nós temos que reestudar e pensar nessas outras circunstâncias que, decorrente disso aqui, acabarão por vir. Então eu reconheço e eu retiro a proposta.